Oi desenhistas, eu sou o SacroKiss e eu tô aqui para te ajudar a melhorar na composição. Se você nem sabe o que é isso, então vamos ao básico. Existem 7 fundamentos do desenho, e imagina como se eles fossem matérias escolares. Não adianta você ser muito bom em uma, você precisa tirar ao menos a média nas outras para poder passar de ano. E da mesma forma você precisa saber o básico de cada fundamento para ser considerado um desenhista mais completo. O vídeo tem uma parte teórica um pouquinho complicada, por isso vocês precisam ver com atenção e paciência. Eu já separei o vídeo em capítulos para facilitar para vocês também. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que composição tem dois lados. Que um é um lado mais prático, que seria a estrutura da imagem, que é o que compõe na imagem, como você posiciona os personagens, cenários, coisas assim. E o outro lado seria algo mais abstrato, que é a intenção artística do desenho, ou seja, o que você quer expressar na imagem. Você pode até pensar, mas Sacro, eu não tenho intenção artística, só quero desenhar waifu. Aí não se engane, meu amigo. O desenho de waifus e husbandas é a primazia da arte contemporânea. A questão não é o que você desenha, é como você desenha. Eu vou te dar 2 exemplos para você entender melhor a teoria e depois a gente vai partir para a prática. Primeiro, imagina que um escritor de livros de aventura fez uma viagem com o filho dele de 7 ou 8 anos de idade e visitou um local bonito, e você chega para eles e pede para que cada um descreva esse lugar. É claro que, mesmo que os dois tenham visto a mesma paisagem, a habilidade que os dois têm para descrever é bem diferente. A gente pode até entender a descrição da criança, mas o escritor ele vai enfeitar de toda maneira para que a contação da história seja mais atraente para a gente. Tá, mas onde isso entra na composição? Então, composição é a habilidade que desenhistas e fotógrafos têm de atrair a visão de espectadores para suas imagens. Ou seja, uma forma de fazer com que a gente controle a visão do espectador na hora que ele está assistindo o nosso desenho. Sim, isso mesmo. Ele olha nosso desenho e os olhos dele seguem uma trajetória que nós desenhistas estipulamos, fazendo com que os pontos mais interessantes e mais importantes do nosso desenho fiquem em destaque. Ou seja, a forma que nós enfeitamos nosso desenho, assim como o escritor enfeitou o texto dele. É aí que entra o nosso segundo exemplo. Digamos que você está no lugar social e quer tirar uma foto. Sabe aquele seu amigo ou familiar que tem uma câmera boa, um celular bom, mas não sabe tirar foto? É mais daquela de, deixa eu tirar umas 10 fotos, que ficar menos feia, você salva, põe no perfil, posta, qualquer coisa. E todas as outras 9 exclui. Existe uma infinidade de erros que pode acontecer. Mas mesmo que você tire a foto menos ruim, ou seja, digamos a foto boa, né? Aquele seu amigo ou familiar não tem uma intenção artística com essa foto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se um fotógrafo profissional fosse tirar foto, ele primeiro ia pedir para a pessoa se posicionar no espaço da imagem, dependendo da intenção que ele tem com aquela foto, e iria instruir a pessoa para ficar num pose mais legal. Mas aí você me pergunta, por que tem esse reposicionamento? Então, é que existe uma regra que a gente chama de regra dos terços. Ela é praticamente uma das coisas mais importantes quando a gente fala de composição. Você vai ver que todo celular ou câmera tem esses 9 quadradinhos quando você clica na opção de mostrar as grades. É chamada regra dos terços porque tem 3 linhas e 3 colunas. E esses retângulos servem justamente para a gente pensar com estratégia onde posicionar cada detalhe do nosso desenho. Isso porque nós humanos, principalmente homens, temos uma visão focal, ou seja, a gente foca em determinadas áreas e não olha amplamente para uma imagem, a menos que cada detalhe interesse para a gente depois, mas não inicialmente. Como no meu caso, se eu estou tirando uma foto como referência e eu quero mostrar que um personagem está segurando um objeto importante, então aproveito essa linha de interseção para botar meu personagem e do outro lado eu ponho qualquer objeto de interesse que chame a atenção, que eu quero que chame a atenção. Sabendo disso, eu estou colocando o personagem aqui nessa interseção e do outro lado até dar destaque para aquele cartaz. Pode ser o portão do circo, pode ser um cartaz indicando alguma coisa, mas aí é que tá também. A gente precisa saber qual é a nossa intenção. Digamos que esse cara só queria tirar uma foto para botar no perfil, então ele tava com a roupinha arrumada, cabelo bem penteado, então tanto faz. Mas se o cara foi no lugar que ele queria muito e ele quer guardar de recordação que ele foi nesse circo, e então é muito bom porque o reposicionamento põe ele em destaque de um lado e o cartaz em destaque do outro. Então com essa intenção, a foto tá boa para ele. Ele quer tirar uma foto de perfil? Ele pode cortar essa imagem, adicionar uns efeitos e tá bom, entende? Por isso que eu falo de intenção artística. Ela vai depender do que você quer expressar na imagem. Sobre as fotos aleatórias, eu queria que você pensasse nelas como os seus desenhos que fracassaram
Você pode acertar um aleatoriamente, mas é importante a gente aprender a composição para criar essa constância de saber o que a gente está fazendo e saber como expressar. Fora que uma foto ruim é só um clique, mas um desenho ruim foram dias de perda de tempo e frustração. E para evitar que isso aconteça de novo, eu vou te dar exemplos práticos para você entender como usar diferentes técnicas em diferentes situações. Então vamos começar te alertando logo sobre os erros mais comuns. Tá legal, agora você sabe o que é a regra dos terços, mas você tem que evitar essa tentação de querer priorizar a estrutura acima da expressão. Por exemplo, vou aproveitar essas interseções para fazer meu personagem e do outro lado eu faço algum detalhezinho. Mas não dá certo porque você fica constantemente fazendo alterações para se encaixar na estrutura e dessa forma você meio que prende a sua criatividade naquele quadrado. Nesse caso eu posicionei o rosto em uma interseção, o que tudo bem, faz sentido, mas ali embaixo não tinha nada que chamasse tanta atenção, então eu modifiquei a saia da personagem só para mostrar a coxa, para ver se chama mais atenção do espectador. É como focar no marketing sem pensar na mensagem. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou só improvisando, eu nem sei para onde isso aqui vai. O seu desenho tem que partir da sua inspiração, do que você quer desenhar, e depois você controla a estrutura, de onde você vai posicionar para expressar melhor o que você quer fazer. Claro que aí tem outro problema. Não sei como lidam com isso na fotografia, mas no desenho a gente tem essa regra de não deixar espaços vazios. Você acaba meio que se obrigando a fazer um cenário lá atrás. E mesmo que você capriche, tem um outro problema, que é a competitividade entre o personagem e o cenário. Você não pode fazer com que os dois tenham o mesmo grau de importância. Um sempre acaba enaltecendo o outro. Eu fiz esse desenho da minha personagem em 2021 e foi a primeira vez que eu realmente me empenhei em fazer um cenário. Eu nunca ligava pra isso. Só que esse desenho flopou tanto e na época eu não entendia. Parecia bom, fiz ela diferente com as roupas de trabalho. E tem até uns easter eggs aqui, ó, a roupinha do Brasil pra mostrar que eu sou BR. Esse biquíni que ela tá olhando, ela usa no próximo desenho. Eu caprichei em cada detalhe e foi uma baita perda de tempo. Assim, hoje em dia eu já não acho mais que foi tanta perda de tempo, porque cada erro é um aprendizado. Mas qual foi o meu erro aqui? É porque eu não tive foco. E eu não tô falando só da estrutura que tá errada porque eu não posicionei ela bem, mas porque não dá pra saber se o foco era mostrar a cidade, a vitrine, a personagem. Dar detalhes demais a tudo só faz com que o principal perca destaque. Fora que a beleza dela compete com a do cenário. Se tá tudo em um pedestal, nada se sobressai, entende? No caso de você querer fazer a personagem e o cenário tá contribuindo para a beleza dela, seria mais ou menos assim. Vou usar agora a regra dos terços, uma composição mais horizontal, porque eu acho que vai tirar melhor proveito da imagem que tá aqui na minha cabeça. Então, já tendo ideia do que eu vou fazer, eu quero fazer a personagem aqui grandona desse lado, e eu digo grande porque ela vai ocupar uma boa parte do espaço para mostrar que ela é o foco. Então eu reposiciono para que ela ocupe um bom espaço dessa imagem e aumento ela também. E como regra eu não posso deixar esse espaço vazio, então eu vou desenhar o cenário desse lado direito. Mas aí como eu faço para o cenário não competir com a imagem dela? Bem, primeiro eu já priorizei o foco dela, ou seja, ela toma um pouco mais da metade dessa composição. E o cenário eu não vou destacar tantas coisas, eu vou fazer algo que aumente a beleza dela. No caso eu escolhi girassóis, que fazendo algumas flores eu crio uma atmosfera boa que contribui para o personagem. Eu deixo ela mais fofa, mais meiga. Você pode pensar que os girassóis representam ela de alguma forma ou significam alguma coisa para ela. Então, essas plantinhas aqui, elas não estão roubando a atenção, elas na verdade estão incrementando a beleza da personagem. Nesse caso não, girassol não, isso aqui é só para completar, só para não ficar um espaço vazio. Você pode até optar por borrar tudo isso aqui. Posicionei para que a interseção fosse justo no olho dela. Então você pode criar um outro efeito também legal, porque borrando tudo isso faz com que a personagem seja mais única. É como se nada nessa imagem importa, só o que importa é ela. Então você acaba aumentando a beleza. Ou seja, depende da sua intenção. Agora, como eu faço para destacar o cenário? Primeiro eu vou fazer o personagem e eu vou usar a regra dos terços não com as interseções. Uma segunda forma de usar a regra dos terços é de você realmente dividir um terço da imagem para o personagem ou para algum detalhe que você queira fazer e 2 terços para outra coisa. Então aqui eu tenho um personagem, mas o sentido da imagem, o que eu quero expressar é que ele vai enfrentar uma jornada, seja deserto, gelo, montanhas, desse sentido de movimento e de aventura. Já eu posso reposicionar ele um pouco mais para baixo, fazer um portão aqui, um lugar que pareça ser tenebroso, misterioso. Eu crio um clima dependendo do que eu estou fazendo. E para uma narrativa, para alguém que está fazendo desenhos para livros ou história em quadrinhos, essas variações de transições de cena
elas criam muito mais interesse, porque dá uma certa tensão. O espectador fica pensando o que é que tem dentro dessa masmorra, dessa taverna, o que é que vai acontecer. Você cria essa tensão. Ou seja, apesar de eu ter usado a regra dos terços para dividir um terço para o personagem do outro cenário, eu ainda consegui fazer com que a porta do lugar ficasse em uma interseção. Então eu tirei um melhor proveito disso. Uma terceira forma de usar a regra dos terços é aproveitar as linhas, tanto horizontais quanto verticais. E um exemplo para isso é você imaginar que tem um confronto. O foco da imagem é o confronto. Então eu vou fazer as espadas dos personagens aqui seguirem essa trajetória das linhas. Eu posso até fazer o cabelo do personagem aqui voando para dar um efeito mais horizontal. Ou posso criar um contraste, fazendo o personagem que vai confrontar ele aproveitar das linhas verticais. Ou não, eu posso dar um movimento contrário com a espada dele virada para o outro lado. Pode ser bem legal dependendo da sua intenção. Então esse é o nosso terceiro uso, é aproveitamento de linhas. O quarto seria o enquadramento, quando a gente pega esse retângulo central. A gente faz o rosto do personagem ou o que quer que seja o foco da nossa imagem. Eu acredito que seja o mais comum, porque todo mundo acaba fazendo o personagem no centro, sem parar para pensar nessas coisas. Mas é aquilo, tem um comprometimento de preencher a imagem. Eu fiz ali um chapelão para ele, uma cartola para improvisar e não ficar um espaço vazio, mas eu não acredito que seja uma imagem legal. Existem melhores formas de fazer só o busto ou o rosto do personagem. Mas aí, como você viu antes, a gente pode usar um ou mais efeitos dessa regra dos terços. No caso do meu último desenho, eu aproveito essa questão da divisão. Um terço ficou com o rosto da personagem, 2 terços com o corpo. Aproveitei para fazer a interseção a luva. Podia até ser um pouquinho mais para cá, mas eu não me atentei para isso. Uma dessas linhas horizontais ficou focada no ombro e a outra nos quadris, utilizando até o contraposto. E é claro, o foco do meu enquadramento, que eu acho que eu não preciso falar mais nada sobre isso. Mas aqui, existem outras formas de aproveitar isso. Se a gente esquecer um pouco a regra dos terços e quiser fazer só um retrato ou busto, a gente pode fazer isso. Só que a gente tem que ter aquela ideia de preencher a imagem completa com o personagem e não se importar se algumas partes estão faltando, de o braço não está aparecendo todo, coisa do tipo, o ombro não está aparecendo também do outro lado. Não tem problema. O importante ao se fazer uma imagem que é totalmente focada, ou seja, busto, retrato, a gente precisa se esforçar mais para deixar isso cada vez mais bonito. Porque se o rosto é tudo o que está aparecendo, então eu tenho que caprichar nesse rosto. O máximo de detalhes possível nesse corte que eu fiz. Eu até fiz a mão ali, bonitinha, mexendo no cabelo, para melhorar essa imagem. Porque às vezes alguém pode pensar, esse desenhista não é tão bom com mãos, é por isso que ele faz retrato. Mas aí se você faz retrato e faz interação da mão do personagem ali com o rosto, você cria um efeito legal, você mostra, não, você sabe desenhar a mão, mas você quer tirar esse retrato, não por falta de habilidade, mas por escolha de querer que o rosto do personagem ocupe todo o espaço da tela. E fica muito bom na miniatura, é um desenho mais clicável, porque é fácil de enxergar o personagem mesmo na thumbnail. Outra variação disso é quando a gente usa a composição horizontal e a gente faz o personagem deitado. Uma coisa muito boa dessa composição é porque a gente não tem que se preocupar com perspectiva, nem linha do horizonte, nem nada. Se você nem sabe o que é isso, então ótimo, é meio estressante, quer dizer, é importante aprender essas coisas. Mas quando a gente estuda muito e quebra a cabeça com isso, e depois faz um desenho, essa composição horizontal, dá até um alívio, que a gente não tem que se preocupar tanto com essas estruturas. A gente só faz a nossa waifu ali de boa, bonitinha, deitada, porque o mundo está inclinado conforme a posição dela. Então o cenário que você pode fazer é a dobra da cama ou qualquer coisa onde ela esteja deitada. E você já deve ter reparado que eu fiz sempre um retângulo e desenhei o personagem dentro e tem alguns detalhes saindo. Isso porque no esboço da composição a gente separa uma área de corte, porque a gente tem que saber como vai ficar a imagem e qual o melhor reposicionamento que a gente pode dar a esse desenho. Se eu estou fazendo, por exemplo, o cabelo dela bem longo ali, se espalhando pela cama, eu preciso ultrapassar essa linha desse retângulo para saber como vai ficar a estrutura do cabelo. E depois, se eu me arrepender, eu posso puxar um pouco mais para cima, mais para baixo, reposicionar e pensar, eu quero que essa parte aqui pareça, eu gostei dessa parte assanhada no cabelo. Então você está livre para reposicionar, redimensionar, até ficar satisfeito. Depois eu apago tudo que está fora do meu retângulo. Então nessa parte eu farei o segundo esboço lá em arte. Mas como é só um exemplo da composição, vou dar uma parada por aqui. Um tipo de composição também bem usado nos desenhos é a composição triangular, tanto de triângulo estável quanto triângulo invertido. Isso aqui combo que é uma beleza com perspectivas. Se você sabe o que é perspectiva e sabe como aplicar, você vai tirar um ótimo proveito desse efeito.
que a gente faz essas composições? Bem, o triângulo invertido, ele cria uma sensação de instabilidade. Então uma cena que eu quero mostrar que o personagem está perdendo o equilíbrio, ou que ele é mentalmente instável, ou que eu quero dar uma sensação de movimento àquela imagem, ou realmente extrair a perspectiva, eu posso chamar muito mais atenção, porque essa parte do triângulo invertido, ela atrai a atenção do nosso foco. A nossa visão acaba triangulando a estrutura. Vou fazer alguns exemplos aqui sem a perspectiva, para vocês entenderem que dá para fazer de outras formas também. Poses, mostrar que o personagem está voando, cenas épicas, loucas assim de aventura. Tira um bom proveito se você fizer com triângulo invertido. Posições incomuns que chamam a atenção também. E essa coisa de sentido de queda, movimento, coisas assim são legais. Em contrapartida, a gente tem o triângulo normal, o triângulo estável, que muita gente acha que ele deixa o desenho tedioso, mas depende sim da situação. Se eu quero fazer um personagem que é forte, mostrar que ele é imponente, implacável, então o triângulo realmente mostra esse aspecto de estabilidade dele. Então pode ser bem legal se eu quero mostrar um cara forte aqui, um vilão, sei lá. Ou se eu quero criar uma atmosfera casual, de ter essa visão aconchegante entre o espectador e o personagem na tela. Por exemplo, eu posso fazer aqui um personagem relaxado, de boa, com as pernas cruzadas, a mão em cima de um joelho, assim. Eu acabo fazendo um triângulo estável nele. Eu crio uma pose que ela é calma, casual, tranquila. Mas certas poses não vão se encaixar bem nem na horizontal nem na vertical. Vou fazer um exemplo aqui de um esboço. Imagina um personagem agachado com aquela cara de tipo, tá olhando o que, sabe? Repara que se eu fizer o esboço nesse canvas horizontal, fica um espaço sobrando, mas mesmo que eu rotacione ele 90 graus, não consigo aproveitar bem o espaço também, fica cortando a perna dele ali para fora da tela. É nesses casos que a gente usa a composição diagonal. Olha como mudou. A gente tem um aproveitamento tão melhor que, redimensionando ele, encaixando da forma correta, a gente mal precisa completar essa imagem com o cenário. E a gente faz essa diagonal, que ela vai ser justo a nossa nova linha do horizonte. Vou dar só mais um exemplo. Eu vou fazer sempre esse V. Repara que uma das linhas do corpo vai ser paralela a essa que eu fiz o horizonte, e a outra vai ser cruzando meio que um X, que a gente vai estar dividindo o tronco do personagem e a outra parte vai ser as pernas. Vou fazendo ajustes aqui, porque eu errei a inclinação, mas vou seguindo essas linhas guias. E é assim a melhor forma de fazer o personagem, sempre que você quer que mostre as pernas dele se espalhando, seja sentado, agachado, tendo um melhor aproveitamento de espaço. E nesse caso eu até usei perspectiva. Repara que eu sempre posso reposicionar, redimensionar enquanto eu estou no esboço, para achar o melhor espaço, o melhor aproveitamento. E aí, é claro, nesse espaço que sobrou, que não é tanto, eu faço o cenário para complementar o personagem. Outra boa situação para tomar proveito dessa linha do horizonte na diagonal é quando a gente quer criar uma sensação de movimento, de dois personagens interagindo, uma coisa assim. E aqui no meu exemplo eu estava imaginando duas meninas praticando algum esporte e se cumprimentando na hora ali do jogo, da adrenalina, uma olhando para a outra, comemorando, sempre pensando no aproveitamento melhor do espaço e se a inclinação está correta de acordo com essa linha do horizonte que eu criei. E isso é legal porque a gente cria uma linha de movimento, cabelo esvoaçando nessa direção que eu fiz, diagonal também, que essas linhas de movimento sempre vão dar uma sensação de ação, de que algo está acontecendo ali. Isso é muito bom. E a razão para isso dar certo é porque se você pensar bem e a gente pegar essa linha diagonal e as linhas que vão descendo as personagens de acordo com perspectiva, a gente tem também, olha só, um triângulo invertido. Então esse é só um dos muitos exemplos de como funciona a composição. Esse aqui é o básico com o intermediário, mas tem muito mais que você pode aprender. E se eu puder te dar algumas dicas de exercícios, seria: veja fotografias profissionais, veja bons desenhos e daí você tenta extrair a intenção artística, por exemplo, porque ele escolheu essa iluminação ou coisas assim. Você faz exatamente o que você viu nesse tutorial, você vai tentar entender qual foi a estrutura que ele utilizou, como a regra dos textos se aplica, se ela se aplica. Se eu puder indicar também, eu queria que vocês vissem os vídeos da Kawaii Sensei Drawing, que é um youtuber. Os tutoriais dela são praticamente só shorts. Eu tive tanto a ganhar com os vídeos dela, porque foi a primeira vez que eu me abri a aprender a composição e eu vi qual era o valor dela. E ela dá vários exemplos de como usar, ou seja, cada videozinho ali, não todos, mas a grande maioria mostra um esboço que ela está fazendo, não está muito satisfeita, ela vai lá e refaz utilizando alguma regrinha de composição. Isso é muito bom. Então exercite com esboços, você não precisa fazer desenhos completos para entender a composição. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, me segue nas redes sociais
Comenta alguma coisa aqui embaixo, quem sabe não vira tema para algum vídeo se tiver alguma coisa interessante. Obrigado pela sua visualização e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!